pode ser transformada através da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. O título diz aqui: a cura de um cego de nascença. Mas é o Evangelho de Cristo que vai operar nesse texto, nessa história que foi contada aqui por João. Diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. O que é o Evangelho, igreja? O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia ou boas novas. Evangelho é isso. É uma boa notícia. É uma boas nova. Como que é bom quando você recebe uma boa notícia? Se chega alguém na tua casa com uma boa notícia, é positiva, é coisa boa. Agora, se chega uma mensagem ruim, não é bom não, é coisa ruim. Quem não gosta de boa notícia? Quem gosta de receber boa notícia, levanta a sua mão. Aleluia, graças a Deus. Que a maioria dos que estão aqui já receberam as boas novas de salvação, já entregaram a sua vida a Cristo, porque um dia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te alcançou. Mas esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que tem o poder de perdoar pecado, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que tem o poder de transformar vidas através da palavra de Deus. Quando Jesus andou na terra, Ele pregou o Evangelho, as boas novas de salvação. Aonde Ele chegava, Ele dizia: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Aonde Jesus Ele passava, Ele pregava o Evangelho, Ele anunciava o reino de Deus, Ele curava os enfermos, Ele libertava, Ele restaurava vidas. Evangelho é isso. O único Evangelho que salva é o de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu nas suas epístolas dizendo: se alguém vir vos pregar outro evangelho a não ser o Evangelho de Cristo, seja anátema, ou seja amaldiçoado. O Evangelho que salva, o único Evangelho que transforma é o de Jesus Cristo. Se alguém vir com outro tipo de conversa fiada, se alguém vir com outro tipo de evangelho, cai fora, porque só tem um que salva, só tem um que liberta, só tem um que transforma, só tem um que perdoa pecado, só tem um que batiza com o Espírito Santo, só tem um que leva para o céu, é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem nessa palavra? Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor, porque somente Jesus, Ele tem o poder de salvar, somente Jesus, Ele tem o poder de libertar, e Jesus Cristo, igreja, nesta noite, Ele está aqui no nosso meio. Aleluia, a presença dele é notória aqui no nosso meio. É somente nós abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo de número 4, eu estou apenas dando uma introdução. Abra seu coração para receber a palavra, porque pregador não salva. Às vezes convida um pregador, às vezes a pessoa famosa fala: nosso pregador pregou 10 almas, aceitou Jesus, 20 almas, aceitou Jesus. Não foi ele que ganhou almas para Jesus, não. Quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Quem transforma, quem liberta, quem faz alguma coisa acontecer, não é pregador, não é cantor, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se ele quiser fazer algo novo nessa noite de glória, ele vai fazer. Só abra seu coração. Se você crê no poder que tem a palavra de Deus, se você
você crê em Jesus, Ele está aqui para atuar na sua vida. Eu estou um pouco com a garganta irritada, mas isso não vai impedir de pregar a palavra de Deus e falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Em Lucas, no capítulo de número 4, o versículo 17 diz assim: quando Jesus ele chega ali naquela cidade ali, e chegando a Nazaré onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos a sinagoga estavam fitos nele. Aleluia. E então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Jesus pega o rolo do livro do profeta Isaías e abre. Antigamente não tinha divisão de capítulo nem de versículo, mas vamos lá, ele abre no capítulo, vamos supor, se já estivesse capítulo 61 do livro do profeta Isaías, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me, aleluia, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Evangelho é proclamar, evangelho é pregar a verdade, é estender a mão para o necessitado, é orar pelos enfermos, aleluia, bendito o nome do Senhor. E isso é o evangelho de Cristo, irmão. Aleluia. Jesus, ele deu o exemplo para os seus discípulos, ele ensinou os discípulos dele a fazer justamente isso. Quando nós lemos em Mateus no capítulo 10, o versículo 1 em diante: e chamando os seus 12 discípulos, ele deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos eram este: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Elebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis na cidade samaritana, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino de Deus. Jesus falou: a mensagem que vocês vão ter que pregar é as boas novas. Você não vai levar mensagem de fracasso, você não vai levar mensagem de derrota. Vai e prega, é chegada a voz do reino de Deus. Vai e prega as boas novas de salvação. Vai e fala que é chegado o reino de Deus. Aleluia. Eu estou aqui como servo de Deus, não para pregar derrota, mas para dizer: se você crer no Evangelho, se você abrir seu coração, Jesus, através da sua palavra, Ele tem o poder de transformar a sua vida. Você crê nesse Evangelho? Lá em João capítulo 8, 32 diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aqui para te libertar, Ele está aqui para fazer um milagre na sua vida. Quantos creem nesta noite? Jesus está aqui. Abra seu coração e glorifique o nome do Senhor, porque Ele vai operar nessa noite. Ele está aqui conosco nessa noite. Eu não estou só nessa tribuna, o Espírito Santo de Deus está comigo, Ele está contigo nesta noite. Ele trouxe você aqui para ouvir essa palavra nesta noite. Não importa o que está acontecendo na sua vida, se você entrou aqui com uma enfermidade, creia, Jesus pode te curar dessa enfermidade. Se você entrou aqui fraca ou fraco, creia, você vai sair daqui forte. Se você entrou aqui oprimido, creia, você vai sair daqui livre. Aliviada, porque Jesus diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis fracos e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Oh, aleluia, aleluia. Em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. E João 8:36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho é crer no Filho de Deus. Evangelho é crer que Jesus tem poder de te levantar. Evangelho